O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, e nós estaremos juntos, falando a respeito do reino dos céus, do reino de Deus. Eu venho aqui hoje com graça para estar comunicando com você as verdades do Espírito e as verdades da palavra do Senhor, para você receber a palavra, ser impactado pelo Evangelho. Amém? Deus abençoe você que está acompanhando pela televisão, TV Centro Minas 22.1, você que está acompanhando pelo Facebook, Apolo Lopes, você que está acompanhando pelo YouTube, Pastor Mestre Apolo. Nós estamos divulgando em todas as redes sociais para que juntos possamos estar crescendo e anunciando o Evangelho com graça, com poder e com força. Amém, queridos? Hoje eu quero continuar o assunto do batismo. Hoje eu quero conversar com você esse assunto que está ainda forte no meu espírito sobre o batismo. Será que alguém, alguma igreja, algum pastor pode proibir uma pessoa de ser batizado? Será que esta pessoa que ainda não passou pelas águas, ela tem que entrar num processo de crescimento, de purificação, até estar apta a passar pelas águas? Eu quero falar com você hoje a respeito desse assunto, para você entender, mesmo que você já é batizado, mesmo que você já passou pelas águas, ou você que ainda não tomou essa decisão. Esse é o assunto que eu quero comunicar com você hoje. Fica ligado, nós vamos falar de alguns textos, mostrar algumas passagens e vamos aprender, vamos desenvolver, vamos crescer a respeito do reino dos céus. Amém? O texto será o mesmo texto do programa passado, que você pode estar acompanhando pelo YouTube, Pastor Mestre Apolo. É o programa passado que nós apresentamos aí na televisão também sobre batismo. Eu falei da importância do batismo, porque o Senhor tem me incomodado, porque há muitas pessoas que crêem no Senhor Jesus, vai para a igreja, de certo modo tem um evangelho, recebe o evangelho com graça, com pureza, mas não toma suas decisões, não são membros, não participa de coração. Então eu estou trabalhando sobre as funções, ou quais são os critérios, ou os mandamentos, ou os requisitos que você tem para ingressar nesse caminho, sendo ele a fé, o arrependimento, o crer na palavra, o batismo, a ceia, o congregar, a sua unidade com a liderança. Então você pode acompanhar esses vídeos e essas pregações pelo YouTube, você pode acompanhar também pelo Facebook Apolo Lopes, e nós estaremos juntos trabalhando e crescendo. O texto, eu vou continuar lendo o texto de Mateus com vocês. Eu vou continuar lendo o texto de Mateus no capítulo 3, aonde vai dizer, Mateus capítulo 3, que João Batista, ele pregava no deserto, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então essa é a mensagem que João Batista pregava, arrepender. Todo ser humano precisa arrepender, principalmente quando chega o reino dos céus. E aí a Bíblia diz, no versículo 5, que ia ter com ele em Jerusalém, ia ter com ele de Jerusalém e da Judéia e de toda a província e de toda a região, pessoas para ser batizadas por ele no Rio Jordão, e essas pessoas confessavam os seus pecados, e elas iam ser batizadas por ele no Rio Jordão. Esse é o texto aqui de Mateus capítulo 3, esse é o texto de Mateus capítulo 3, muito claro, onde fala que quando as pessoas iam para ouvir João Batista pregar, João Batista pregava anunciando: vocês precisam se arrepender, vocês precisam serem batizados, vocês precisam confessar os seus pecados, vocês precisam ter uma vida nova. E aquelas pessoas que diziam assim: eu aceito essa palavra, eu recebo esta palavra, João Batista, ele não fazia nenhuma pergunta a mais, ele não fazia nenhum questionamento a mais, ele não perguntava nada
nada mais a não ser vocês arrependem dos seus pecados, Jesus, o Salvador, é o seu Senhor. Ele dizia, vocês estão certos que vocês carecem da misericórdia e da glória de Deus, vocês estão certos que vocês precisam mudar de vida. Esses eram os questionamentos de João Batista para as pessoas que desejavam entrar numa vida nova. Não tinha outras perguntas, não tinha outros questionamentos. Aqui em Lucas capítulo 3 também, nós temos o mesmo assunto de uma forma um pouco mais desenhada, mais escrita aqui no livro de Lucas. Em Lucas, no capítulo 3, nós podemos ver que João Batista, ele pregava no deserto a respeito do reino do Senhor, e ele dizia que o vale ia ser cheio, e se baixara todo monte outeiro, e o que é tortuoso ia se endireitar, e os caminhos que estavam ruins iam ser aplanados. João Batista, quando ele estava pregando, ele está dizendo que aquela mensagem dele ia trazer conserto de vida para as pessoas. Esse é o objetivo da pregação. A pregação, ela tem o objetivo de trazer um conserto de vida para as pessoas. É por isso que João Batista dizia que todo vale, todo lugar que era de morte, que era seco, ia se encher de água para ter vida. A água é o símbolo da vida. Todo lugar baixo ia se tornar um monte, e todo lugar tortuoso ia se endireitar, e todos os caminhos cheios de buracos, cheio de ondulações, ia se tornar planos. João Batista dizendo que o objetivo da mensagem, da pregação, é uma transformação de vida. Esse é o objetivo de uma mensagem, de uma palavra de Deus. É ir de encontro às nossas necessidades e transformar a nossa vida. Essa era a mensagem de João Batista. Eu estou lendo aqui em Lucas capítulo 3, no versículo 5. A mensagem de João Batista é uma mensagem de transformação. É como se hoje, se eu for pregar para você e eu ficar batendo só numa área da sua vida, irmão, você precisa ser rico, você precisa ser próspero, você precisa vamos pegar só a área de expulsar demônio. Tem que expulsar o demônio está agindo na sua casa, no seu lar, tem que expulsar ele. Você vai entender que essa mensagem minha, ela é enganosa, porque eu fico falando só uma parte da verdade. Ainda que o que eu falo é verdade, ela não é uma verdade como um todo. Então, o objetivo da mensagem, da palavra de Deus, é trabalhar em todas as direções da minha e da sua vida. Eu e você precisamos ser melhores como pai, como filhos, como marido, no caso da mulher como esposa, como filha, como membro da congregação, como irmã de outros irmãos de uma congregação, como ovelha que tem os seus pastores, como líder da criança, da mocidade, como empresário na sociedade, como funcionário de um empresário na sociedade, como pessoas que estão caminhando e vivendo nesta terra, mas melhorando a cada dia. Então, o objetivo da pregação é tornar você luz, tornar você melhor. Esse é o objetivo da mensagem. É a pregação que João Batista fazia. Então, João Batista, ele dizia isso, olha, todo outeiro, todo vale, tudo aquilo que está errado vai se tornar certo com a palavra que eu estou falando para vocês. Aí a Bíblia fala, no versículo 7 do capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu Lucas, dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? João Batista dizendo, não adianta vocês tentar fugir daquilo que um dia vai ser certo. Deus vai um dia julgar todos os homens pelos seus atos. E se vocês acham que pode continuar enganando e agindo dessa forma errosa, vergonhosa, errada e vergonhosa, e que vocês vão fugir da ira de Deus, João Batista dizendo, quem ensinou a vocês essa loucura? Quem ensinou que o ladrão pode continuar sendo ladrão a vida inteira e um dia ele vai ser abraçado por Deus, porque Deus é amor? João Batista dizendo, quem ensinou essa mentira? Quem ensinou a mentira que a mulher que não se posiciona como mulher, como mãe, como filha, como esposa, como querida, como uma pessoa digna e vai vivendo de qualquer maneira nos seus interesses, nas suas paixões e nada vai acontecer de mal? João Batista dizendo, quem ensinou você a viver isso? Quem ensinou isso para você? Quem ensinou o homem que é violento, e é maldoso, é perverso,
tudo resolve na violência, na briga, na contenda, na raiva, na força. Falta pouco para não espancar a família, os filhos, ou alguém da igreja, ou o próprio pastor. Então João Batista está dizendo, quem te ensinou que um dia você não vai pagar por essas questões diante de Deus? Então João Batista está dizendo, quem ensinou você a fugir dessa realidade que está por vir? Está por vir uma realidade, e todo olho verá a justiça de Deus que há de ser feita sobre toda a carne, sobre toda a vida e sobre toda a pessoa. Então não tem como eu e você tentar fugir de uma coisa que está certo que vai acontecer, que é o nosso julgamento diante do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar toda a carne, porque acima dele não tem nenhum nome, e ele está acima de todo nome, e você um dia vai estar diante do Senhor e vai ter que prestar conta pelo modo que viveu. Agora, se você viveu de forma tão vergonhosa, indigna e acha que não tem mais solução, é outro ponto de erro seu. Porque esse mesmo Jesus que vai te julgar, ele vai te julgar baseado naquilo que você ama e naquilo que você vive. Não naquilo que você fez, que já arrependeu e se tornou uma nova criatura. Essas ações de punições, elas são feitas hoje, na sua própria consciência e no seu dia a dia. Na eternidade, elas perdem o poder de ser dominante sobre a sua vida como um ato de punição, porque você já se arrependeu aqui e já ganhou a punição da sua própria consciência e de noites mal dormidas. Então é interessante nós entendermos como que funciona os padrões do Senhor para que nós tenhamos mudança. O homem que foi infiel à família, aos filhos, à esposa, e quando ele ouve essa mensagem, ele diz, eu preciso ser fiel, eu preciso melhorar, e eu melhoro a partir de agora. Eu vou lançar fora, parar com essas práticas, com esses enganos. Ele não pode ser culpado por aquilo que ele já fez diante do Senhor, pode ser diante dos homens, mas diante do Senhor não, porque diante do Senhor nós temos uma guarda, nós temos uma equipe de sangue do Senhor, do Cordeiro, para nos purificar, de uma limpeza, de uma vida. Nós temos promessa de uma vida nova, o qual diz que pelas coisas passadas já se passaram, tudo se fez novo. Então, nós não podemos ser julgados diante do Senhor e condenados por aquilo que já fizemos e paramos e arrependemos, porque senão não vale a questão de sermos uma nova criatura. Agora, nós somos condenados, julgados aqui na terra, pela nossa consciência ainda. Não tem esse homem e esta mulher que, tirando a vida de um outro ser humano, que roubando, que traindo, que sendo infiel, que mentindo, que falando mal da vida dos outros, consegue ficar sempre bem, quando o Espírito traz a sua própria consciência e as condenações das suas próprias atitudes. Então é interessante entendermos que o que João Batista está dizendo para o arrependimento e para o batismo das pessoas é, eu preciso ensinar vocês serão condenados ou julgados por essas práticas que estão praticando e que não quer se arrepender. Esse é o principal ponto para uma pessoa ser batizada. Entender que é pecador, entender que precisa parar e entender que Jesus Cristo é o seu Senhor. Então você não pode fugir da ira que está por vir. É o que diz João Batista em Lucas, no capítulo 3 e no versículo 7. Aí João Batista vai falar o seguinte, olha, vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento e não começar a justificar diante de Deus. Qual que é a missão para quem vai ser batizado? Se arrepender e entender que tem que praticar coisas novas, frutos diferentes, que mostra que de fato você arrependeu. Essa é uma realidade que João Batista apresenta aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 5 a seguir. Eu estou lendo o versículo 8. Você quer ser batizado? Arrepende dos seus pecados e começa a praticar frutos dignos de arrependimento. Mostra que aquela vida e as coisas que você vivia, ainda que você tenha algum tipo de vontade, exerce algum poder sobre a sua vida, você não vai se deixar levar por isso mais. Você vai praticar frutos dignos de arrependimento. Por quê? Se você não praticar frutos dignos de arrependimento, João Batista fala no capítulo 3, no versículo 9 do Evangelho segundo escreveu Lucas, que há um machado sobre a raiz de toda árvore, e se ela não der bom fruto, ela vai ser cortada dessa terra, ceifada. A vida é tirada em pouco espaço daquelas pessoas que não dão fruto nenhum. É lógico que existe a diferença, existe gente que são assassinados nessa terra, como aconteceu há pouco tempo nessa escola, crianças, adolescentes, e não vem ao caso, existem as exceções, mas muitas pessoas que perdem a sua vida, perdem, porque são pessoas que não contribuem para bem nenhum na sociedade e no mundo. Então a vida é ceifada como um machado que
está a raiz. A pessoa não comete o bem com a própria casa, com a própria família, com o próprio pai ou mãe, com os irmãos. A pessoa é maligna, é perversa, é mentiroso, é enganoso e só faz o mal e luta para que o outro faça o mal. Essa pessoa não serve para nada de bom. Então João Batista fala, existe um machado na raiz e esse machado ele vai cortar, ele vai derribar aquela pessoa, aquela ser que não produz nada de bom na vida de alguém, não produz nada de bom na vida do outro. Então essa pessoa certamente nunca foi batizado porque nunca se arrependeu e nunca quis produzir nenhum fruto digno de arrependimento. Então a morte é a solução para esse tipo de pessoas, para esse tipo de gente que sabe que precisa mudar, mas não tem vergonha, não tem medo e continua vivendo de qualquer maneira. Então depois que João Batista anunciava esta mensagem, anunciava esta pregação, anunciava essas coisas, as pessoas eram envolvidas com um sentimento de mudança, com um sentimento de algo novo. E aí as pessoas vieram então no versículo 10 e perguntaram a João Batista, interrogando, dizemos, que faremos, pois? As pessoas queriam saber o que nós precisamos fazer, João Batista, para termos uma vida nova, para sermos batizados. E João Batista, ele explica o que as pessoas têm que fazer. Ele diz, vocês precisam aprender a repartir com o que têm, vocês precisam repartir aquilo que vocês têm com o que não tem. Se você tem túnica, tem veste, outro não tem, reparta, doa. Você precisa aprender a repartir, a doar, a compartilhar alimento, roupa. Você precisa compartilhar o seu tempo com aquele que precisa de alguém. João Batista começa a falar no versículo 11 o que eu e você devemos fazer quando desejamos ter uma nova vida e passar pelas águas. É se arrepender, produzir frutos novos, e esses frutos novos diz respeito a uma outra pessoa. Eu preciso compartilhar, eu preciso ceder, eu preciso abraçar, eu preciso ter o companheirismo, eu preciso dividir, eu preciso doar, eu preciso viver esse compartilhamento com o outro. É o que João Batista diz aqui. Aí chegou alguns publicanos, algumas pessoas pecadoras, e chegaram para serem batizados, e chegou também alguns publicanos para serem batizados por João Batista. E eles disseram, mestre, o que devemos fazer? E João Batista disse, não peça mais do que aquilo que é ordenado, ou seja, se você trabalha, alguém deve tanto, cobra tanto. É um erro para um cristão viver de juros em cima de juros e oprimindo as pessoas, empresta 100 e recebe 300. Então João Batista ele ensina as pessoas, não cobra mais do que o que é útil, do que o que pode, do que o que é necessário, do que aquilo que você emprestou. Não é que a pessoa não pode trabalhar como agiota, mas até o agiota que empresta dinheiro a juro precisa também ter misericórdia daquele que está tentando pagar e sair daquele dinheiro e nunca consegue. A pessoa não quer saber da situação, do que passa, do que ganha e quer arrancar o sangue, a alma da pessoa e pensa até em matar. E tem pessoas que servem a Deus e agem assim. João Batista dizendo, não faça isso, não cobra mais do que foi ordenado. O que você já recebeu de juros já é o suficiente para que a pessoa possa agora estar pagando aquilo que de fato tomou em tuas mãos. Então são realidades de quem deseja e precisa ser batizado, que precisa viver. São realidades dessa vida. E o João Batista está explicando como que nós vamos viver. Então a minha pergunta é, pode alguém ser proibido de ser batizado? Pode. Quando a pessoa não quer cumprir esse quesito de se arrepender, de ter uma nova vida, de confessar os seus erros, de ter frutos dignos de arrependimento e não querer dividir, não querer compartilhar e não querer ajudar, mostra que esta pessoa de fato não ingressou numa nova vida, não sabe o que é uma nova vida e o batismo vai ser apenas uma lavagem de corpo, tirar uma sujeira do corpo, mas não vai ter significado espiritual, porque ele não foi eternizado dentro do seu próprio espírito. Então essa é uma realidade que nós estamos falando aqui, muito séria e precisa ser analisada por todos nós.
Alguns soldados também chegaram a João Batista e perguntaram, alguns soldados chegaram dizendo, e nós o que faremos? E João Batista disse, a ninguém trateis mal, nem rouba de ninguém, mas vocês têm que se contentar com aquilo que ganha. Então nós podemos perceber que para cada estilo de vida e para cada profissão, Deus espera do ser humano um tipo de conduta. Então há em cada área da sua vida uma necessidade de um tipo de conduta excelente, exemplar, para você, a sua família, os amigos e os outros que vão ouvir falar de como você se comporta. Então, há um mandamento para tipo de conduta, para um novo modo de agir do ser humano. E esse mandamento, ele diz respeito à honestidade, à fidelidade, ao nosso compromisso, ao nosso modo de ser. Começa eu como pai, começa eu como filho, começa comigo como, no meu caso, um pastor de uma igreja evangélica, começa comigo como praticante de esporte, quando eu estou praticando esporte. Existem condutas que eu preciso me segurar, me conter, me policiar, me dominar, pedir ajuda e não ir para caminhos de trevas, porque o Senhor espera de mim, como espera de você, condutas melhores em todos os nossos tipos de relacionamento. Então, uma pessoa pode ser proibida de batizar? Pode, quando ela não demonstra nenhum interesse de ter um tipo de conduta agradável às outras pessoas. Amém? Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, 639, no centro de Sete Lagoas. Os nossos dias de culto são toda sexta-feira, 7h30 da noite, e toda sexta e todo domingo, 8h30 da manhã e às 19 horas. Alguns domingos nós não temos culto de manhã, quando saímos para fazer um batismo ou algo desse tipo. Então convém você ligar para saber de fato das atividades. Você pode entrar em contato pelo telefone 998285400. Eu preciso repetir o telefone de contato para você saber mais sobre os dias de culto, endereço, localidade, tirar suas dúvidas sobre o que você está acompanhando, é pelo 998285400. Eu estou à disposição para estar atendendo você, para estar conversando com você, para que você possa crescer, desenvolver mais e mais em todas as áreas da sua vida. Esse é o meu objetivo, trabalhar para o seu desenvolvimento em todas as áreas da sua vida. Eu penso assim, fui chamado para isso, para anunciar o Evangelho, para que você possa crescer e desenvolver. Você que está me escutando agora, o Senhor tem me incomodado para trabalhar a respeito de batismo. Tem pessoas que precisam tomar suas decisões e está ingressando na vida espiritual. O batismo é um mandamento, é um ponto importante e existem requisitos para ser batizado. Uma pessoa pode ser proibida de ser batizada? Pode, desde quando ela não entende da palavra, não entendeu do Evangelho, não se arrependeu. A vida para ela e as coisas que ela faz errado é apenas uma consequência da sua própria natureza e da sua fragilidade que não muda. Assim ela pensa, e pensando assim, ela não pode ser batizada, porque a pessoa, para ser batizada, precisa entender que é pecador, ter a fé em Jesus Cristo como Ele, o único Salvador, mas a entender que precisa praticar frutos dignos de arrependimento. Quem não tem o compromisso de se esforçar para viver uma vida nova não pode ingressar na área do batismo e nem na área da comunhão do corpo e do sangue de Cristo e nem da unidade da igreja, porque será um membro deficiente, cheio de manias erradas e vai trazer complicações para todo o corpo em geral, porque a igreja também ela é e tem como símbolo forte um corpo, onde cada membro tem a sua função e é importante na execução do seu exercício
exercício pelo qual assim nasceu e assim deve ser. Então estou lendo o Evangelho segundo escreveu Lucas no capítulo 3, mas também existe em Marcos capítulo 1, Mateus capítulo 3, vai trabalhar sobre a área de batismo, mas no Evangelho de Lucas é mais claro, é mais explicado, porque quando João Batista está pregando no deserto, as pessoas chegam para ele e fazem pergunta, publicanos perguntam, e nós o que faremos? Os homens perguntam, e nós o que faremos? E aí até os soldados perguntam, e nós o que faremos? Então há uma necessidade de nós entendermos sobre a vida de João Batista e também sobre a vida de Jesus Cristo, o qual foi batizado pelo próprio João Batista no Rio Jordão. Ora, se Jesus Cristo foi batizado pelo próprio João Batista no Rio Jordão e não saiu fora disso, mas se permitiu ser batizado, sendo ele na idade de 30 anos, nós entendemos que o batismo é um mandamento, nós entendemos que o batismo é uma obrigação, mediante a fé, mediante a crença na palavra. Você não pode, você deve parar de frequentar a igreja e imaginar o batismo como uma coisa do outro mundo distante e somente depois que você estiver completamente santo, você estará correndo um grande risco da sua vida se você entender o batismo desta forma, se você entender o batismo nesta situação. Você não deve fazer isso, você não pode fazer isso, porque você vai perder muito tempo. Você precisa entender. O batismo não pode ser encarado como uma coisa que vai ser prejudicial à sua vida. Eu não vou batizar porque vou ter problemas depois. Eu não vou batizar porque vou sofrer 3 ou 7 vezes mais, será a consequência dos meus erros. Eu não posso batizar porque eu não estou preparado. Não, o batismo, a única exigência pelo batismo, aqui no livro de Lucas, no capítulo 3, Mateus capítulo 3, Marcos capítulo 1, Atos capítulo 2, Atos capítulo 11, Atos capítulo 16, 1 Pedro 3 e 21, Gálatas 3 e 27, Romanos capítulo 6. Eu poderia citar outros versículos, mas nesses textos a exigência para o batismo, principalmente em Lucas capítulo 3, é: arrepende dos seus pecados, Jesus Cristo como seu Salvador, e tenha capacidade de discernir o certo e errado e comece a lutar para produzir frutos dignos de arrependimento. Essa é a exigência do batismo. Se a pessoa não tem o discernimento para entender que é pecador e que ele precisa mudar como filho, como pai, como filho obediente ao pai, ou pelo menos respeitar o pai, porque se algumas ordens dos pais foram erradas, ele precisa pelo menos o respeitar, mas seguir o que é certo, mas ele tem que ter uma honra com os pais. Como pai, ele precisa saber criar o seu filho dando bom exemplo. Existe pais que xingam palavrão, existe pais que assistem qualquer coisa na frente dos filhos, fala qualquer coisa, bebe, fuma, mexe com armas, que é exemplo que ele está dando com o filho. Existe mães que precisam se posicionar, existe pessoas na sociedade que precisam se posicionar como patrão, como empregado. Eu fico louco quando eu vejo uma pessoa que trabalha para alguém e fala mal deste alguém, xinga o patrão, fala que não presta, que é um demônio. Como que pode uma pessoa congregar numa igreja e ao mesmo tempo criticar o seu pastor? Então é como congregar numa igreja católica também e só criticar o padre. Por que você está lá? Para que você vai lá? Então é necessário eu entender que o batismo exige de mim um conhecimento que eu sou pecador e eu preciso arrepender desses meus pecados e ter uma atitude de produzir frutos dignos de arrependimento. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 3, produzir frutos dignos de arrependimento, porque se você não produz frutos dignos de arrependimento, a morte se torna certa, porque não tem sentido a sua vida se a vida dos outros não se torna melhor pelo seu existir. Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, no centro de Sete Lagoas, e estou aqui para anunciar para você o reino de Deus. Se você tem dúvida, pode perguntar pelo 99828-5400. Mas acompanhe esta mensagem pelo Facebook, Apolo Lopes, pelo YouTube, Pastor Mestre Apolo, ou pela televisão,
na TV Centro Minas 22.1, se você está me assistindo agora, e divulga para outras pessoas, porque esta verdade é a verdade que permanece para sempre. Então é interessante entendermos esses pontos e é interessante entendermos a unidade de como acontece o mundo espiritual para que possamos crescer e desenvolver. Uma pessoa pode ser proibida de batizar? Pode. Quando? Quando não tem fé no Senhor Jesus Cristo. Quando o congregar numa igreja não tem nenhum valor para ela. Eu volto a repetir para vocês aqui, uma pessoa pode ser proibida de batizar? Sim. Quando? Quando ela não tem fé no Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus, para ela ou para ele, não passa de mais apenas um ser que existiu. Essa pessoa não entendeu a salvação mediante a fé, segundo descreve Efésios capítulo 2 e versículo 8 e 9. Essa pessoa não pode ser batizada. Uma pessoa pode ser proibida de batizar? Sim, quando ela não entende a importância de tomar ceia, de participar da carne e do sangue de Jesus. Jesus diz em Mateus 26 e 26, este é meu corpo que é dado por vós, é uma nova aliança, é o sangue de uma nova aliança. Aquele que não participa, João capítulo 6 vai dizer, aquele que não come, não bebe e não tem aliança comigo, não tem parte comigo, eu não posso ressuscitar no outro dia, eu não posso defender diante do Pai. Esta pessoa que não compreende a importância de tomar uma ceia, de ceiar, de participar da cerimônia da ceia, também não pode ser batizada, porque ela não discerniu o corpo nem o sangue, quanto mais um novo nascimento. Uma pessoa pode ser proibida de batizar? Sim, quando ela não tem fé na palavra de Deus. A Bíblia para ela é somente mais um livro, como um bom escritor, um livro de autoajuda ou um livro comum de qualquer outra pessoa que de vez em quando é bom ler e é bom entender. Essa pessoa não pode ser batizada porque ela não entendeu a importância da palavra de Deus. Tudo que existe na igreja, seja evangélica e seja católica, é e só existe por causa da Bíblia. Então a Bíblia é a nossa regra de fé, não é o que a igreja ensina, não é o que o pastor fala, o padre fala. Se o que eu falo não está dentro da Bíblia, o que eu falo não tem nenhuma importância diante de Deus e nem para ajudar a sua vida a ser uma vida melhor. Você precisa entender isso. Então a pessoa que não tem a Bíblia como regra de fé também não pode ser batizada, ela pode ser proibida de ser batizada. Você não precisa batizar esta pessoa. Uma pessoa pode ser proibida de ser batizada? Sim, quando a igreja para ela, uma congregação, o ato de congregar não tem importância nenhuma. Quando essa pessoa acha que pode servir a Deus sozinha, indo no monte fazendo as suas orações, recebendo as suas revelações, administrando o seu tempo, a sua forma, o seu dinheiro, da maneira que lhe provém, ela ou ele tem total comunhão direto com Deus e não precisa de ter igreja, de ter irmãos, de ter pastores, de ter líder. Essa pessoa não pode ser batizada porque não entendeu a importância da igreja como unidade, como edifício e como corpo, e não entendeu que Deus chamou alguns, Efésios 4 e 11, para profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, e segundo Timóteo, como presbítero, como diácono, como obreiros. Ela não entendeu a importância da igreja, então essa pessoa não discerne o corpo de Cristo na ceia, quando também não discerne o corpo de Cristo como igreja. Não tem como estar em comunhão com a pessoa dessa. Essa pessoa deve ser proibida de ser batizada porque não discerniu o novo agir pelo Espírito. Uma pessoa pode ser proibida de ser batizada, pastor? Pode, quando esta pessoa quer ser batizada porque acha o batismo bonito, porque acha o batismo uma coisa maravilhosa, porque sentiu desejo no seu coração, mas não discerniu a igreja, o corpo, a ceia, os irmãos, a liderança e não aceitou que precisa de Jesus como Salvador porque é um pecador. Então esta pessoa deve ser proibida de ser batizada até que a palavra produza fé dentro do seu coração e ela entenda os outros quesitos que eu acabei de falar para você. Sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, no centro de Sete Lagoas, reunindo com você para anunciar o Evangelho e a verdade, não para enganar. A minha marca é em anunciar a palavra verdadeira para a edificação de todos aqueles que nele crê. Pode nos acompanhar pelo Facebook,
Apolo Lopes, pelo YouTube, Pastor Mestre Apolo, e você vai crescer muito pelo Instagram também. Instagram você pode nos acompanhar, Pastor Mestre Apolo. E qualquer dúvida, 99828-5400. Eu estou aqui para servir você, para que a Bíblia torne-se verdadeira, com sentido real na sua vida, em nome de Jesus. Eu falo isso para você, querido, porque é verdade. E eu não tenho compromisso senão com a pura verdade. Eu não tenho nenhum outro compromisso senão com a pura verdade do Evangelho. Então eu estou falando isso com você, para crescimento, para edificação da sua vida. Agora, eu quero passar para um outro texto com você aqui nesse momento. Você que está nos acompanhando, nós temos pessoas nos acompanhando aí. Nós temos pessoas nos acompanhando aí pelo Facebook, Apolo Lopes. Nós temos pessoas nos acompanhando pelo YouTube, Pastor Mestre Apolo. Nós temos pessoas que estão aqui mandando as suas fotos, que estão assistindo a programação. Deus abençoe o Betão, está mandando uma foto aí do pai dele, que está ligado na programação lá agora, ao vivo. Deus abençoa, Deus o guarde, Deus o ilumine. Então tem pessoas acompanhando a programação e a programação tem sido bênção na vida de vocês que têm assistido um programa da verdade. O programa é Praticar a Verdade, que é a verdade que tem abençoado. Na medida que você me escuta, você percebe que o que eu falo é verdadeiro. Porque quando uma pessoa começa a mentir, imediatamente, você que ama a verdade, você consegue perceber que uma pessoa está com falsidade. E eu não estou aqui lendo ou trazendo alguma coisa minha, eu estou ensinando você o que está escrito aqui, que todo católico e que todo evangélico sabe que é verdade, porque eu estou usando uma Bíblia que é a palavra do Senhor. Não estou mentindo para você. Então, uma pessoa que foi batizada, pastor, somente na igreja enquanto ela é criança, tem que ser batizada de novo? Tem. Porque quando você era criança, você não sabia discernir o que era certo e o que é errado. Você não está vendo eu lendo aqui no livro de Lucas, no capítulo 3, que João Batista fala para as pessoas tomarem uma decisão? Então o batismo nas águas, depois que você é adulto, é porque você reconhece que precisa tomar uma decisão de vida nova, de vida transformada, de vida purificada. Então é necessário que você que foi batizado como criança aprender a ser, agora tomar uma atitude certa depois de adulto. Ok? Pastor, existe alguma outra exigência para mim ser batizado? Além dessas que eu falei com vocês, não existe outra exigência. É evidente que a igreja, numa tentativa de organizar e não de dar mau exemplo, se tem uma pessoa que chega para ser batizada, mas no seu óbvio que a pessoa está numa prática totalmente condenável, fazendo 1001 coisa, ainda no meio daquelas atitudes, das suas malandragens, das suas amizades perversas, não abrir mão de nada. Algumas igrejas, então, se sentem por bem esperar que esta pessoa tenha um passo de frutos de arrependimento para passar pelas águas. Existem esses critérios. É como se a mulher, que ela ainda está em 3 relacionamentos ao mesmo tempo, e ela não abriu mão desses 3 relacionamentos, não quer uma mudança, e aí ela diz assim: eu quero ser batizada agora e depois eu vejo como eu faço isso. É um ato que as igrejas então entendem por bem esperar um tempo, até que esta pessoa de fato mostra que a palavra entrou no coração e se comporte pelo menos com um relacionamento, levando isso a um ato verdadeiro e puro, como um bom namoro, um bom noivado, um bom casamento, a constituição da família. Então algumas igrejas esperam um pouco quando a pessoa está muito envolvida em atos completamente errados e não mostrou nenhuma atitude em aversão àquele comportamento. Então há uma necessidade de se esperar por algumas denominações para que a pessoa de fato prove pelos seus frutos, digo, de arrependimento, que é necessário ou que é verdadeiro o ato da crença. Aquilo que ela acreditou se tornou tão real que
que no mundo externo das suas atitudes, ele ou ela conseguiu se comportar de maneira melhor, dando um bom exemplo. Então, algumas congregações, elas têm estas atitudes, e eu não vou falar que são erradas, nem que são extremamente certas, porque as congregações, elas têm também o poder de fazer estas regras internas para melhor atender os seus membros, tentando não deixar um mau exemplo, ok? Estou tentando explicar da melhor forma para você entender o ato do batismo na água, que você só pode participar da ceia só depois que você é batizado. Olha aqui o que diz em Mateus, no capítulo 26, que Jesus ele vai celebrar esta ceia em Mateus capítulo 26, e é interessante eu falar isso aqui para você. Olha, Mateus 26 e 26 diz assim: enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, disse: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muito para a remissão dos vossos pecados. Então, o ato de participar da ceia é um ato de intimidade, é um ato de comunhão, é um ato de força, é um ato de graça, sendo realizado pelo Senhor Jesus em relação aos seus discípulos, que já tinham tempo de experiência e que já tinham tempo trabalhando junto com ele no ato de servir ao Senhor Jesus. Eu não concordo que a ceia ela deve ser dada ou passada para uma pessoa que não foi batizada, porque se o batismo é o ato principal, assim que você crê em Jesus como seu Senhor, vem a sequência do batismo e a ceia posteriormente. Então, como você vai dar a ceia, uma ligação de aliança com o Senhor Jesus, para uma pessoa que não teve coragem ainda de sequer de passar pelas águas? Então é interessante fazer essa observação, é uma observação da minha parte e que eu julgo ser importante para o seu crescimento em nome de Jesus Cristo. No livro de João, no capítulo 6 também, Jesus ele é muito claro quando ele diz assim: disse Jesus, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Então Jesus está falando sobre o seu corpo. O ato de participar da ceia, ele está anunciando aqui, é uma expressão de comunhão espiritual. Jesus está dizendo que é necessário comer da carne e beber do sangue, não como canibais, mas é a comunhão da Eucaristia, como é proferido na Igreja Católica, ou da Santa Ceia, como se diz na Igreja Evangélica. Você participar dessa comunhão do corpo pela fé, onde você entende que Jesus, ele é o seu Senhor e o seu Salvador, e o amor de Deus de ter mandado o Filho para você não foi em vão. Então é isso que é o ato importante de você celebrar a Santa Ceia, que a Igreja Evangélica celebra. O ato da Santa Ceia é você entender que a vida de Jesus na terra foi suficiente para perdoar os seus pecados, lhe dando a oportunidade de produzir, segundo está escrito em Lucas 3:8, frutos dignos de arrependimento. O ato da Santa Ceia, da comunhão, da Eucaristia, é esta comunhão de unidade que a pessoa deve fazer e deve exercer quando ela de fato tem uma fé. Eu estou dizendo isso porque eu estou sendo incomodado para mim poder instruir a você o que é ser filho de Deus. Ser filho de Deus requer de você requisitos, de atitudes. Ser filho de Deus vai requerer de você um comportamento de compromisso. E esse comportamento de compromisso da ceia está escrito aqui em João capítulo 6 e versículo 30 e versículo 53, que se você não come da carne e não bebe do sangue, você não tem vida em você mesmo. Você vê uma pessoa que tem tudo e aparentemente não tem nada, porque é vazio por dentro e não tem vida, porque essa pessoa não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com o Senhor, não tem comunhão com a espiritualidade. A pessoa pode até ir na igreja, mas está morto por dentro porque não
tem comunhão com Deus, falta vida. E essa vida só é inserida na sua própria vida quando você tem comunhão com a carne e com o sangue, com o corpo de Cristo. Eu não estou mentindo, é João capítulo 6 e versículo 53. É palavra de Jesus Cristo, é palavra de Deus, que você precisa acreditar nela. Se você não come da carne, não bebe do sangue, você não tem vida em você mesmo. Você tem tudo, mas não tem nada. É triste, é angustioso. Vai tentar festa, vai tentar droga, vai tentar mulheres, vai tentar homens, vai tentar viagem para tentar ter propósito na sua vida, sendo que o propósito na sua vida, ele só começa quando você reconhece a ideia principal, que é Deus habitando no homem, Emanuel, ou seja, Deus conosco, em nós, dentro de nós, e isso é feito pela fé em Cristo Jesus, através do arrependimento, do batismo e da comunhão da Eucaristia ou da ceia, que nós da Igreja Evangélica chamamos. Então, se você não participa da ceia, porque você também não é batizado depois de ser adulto e não tomou a decisão, você está perdendo comunhão com Deus. E sabe qual é a consequência disso? Primeiro ponto, você não tem vida em você mesmo. João capítulo 6 e versículo 53, porque diz em 54, quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo que quem alimenta, que tem fé e tem ligação com ele, será ressuscitado no último dia depois que morre, porque tem uma aliança com Jesus que morreu e também ressuscitou, porque só Jesus pode te salvar, porque só ele enfrentou a morte e ressuscitou e está à direita de Deus. É por isso que Jesus fala que aquele que tem comunhão com ele, ele o ressuscitará no último dia para que viva uma vida eterna. Mas aquele que não come, diz o Senhor Jesus, e aquele que não bebe do meu sangue, esse não tem vida eterna, não pode estar comigo, não pode vir para mim. Leia João capítulo 6 e você vai entender a importância da ceia e como você deve arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como seu Senhor, porque só ele pode te perdoar, pois só ele viveu sem pecado, só ele pode tirar da morte, porque só ele morreu e foi ressuscitado, só ele pode te ressuscitar no outro dia, participar da comunhão da carne e do sangue, porque tem muitas pessoas que vão para a igreja e são religiosas, mas ainda não são batizados e não participam da comunhão, e está perdendo vida, privilégio, dons espirituais e grandes coisas na vida não pode ser realizada enquanto você não inserir esta verdade. Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, anunciando a palavra da verdade para você. Você pode nos acompanhar aqui na televisão, quando tiver 10 horas da noite é nossa programação, na quarta-feira de manhã é nossa programação, no Facebook Apolo Lopes, no YouTube Pastor Mestre Apolo, Instagram Pastor Mestre Apolo. Acompanhe estas verdades. Eu fui chamado para esclarecer para você a palavra de Deus, para que você possa ouvir, crer e agir diferente e o Senhor te abençoar. São verdades que eu ensino para você. E quando você colocar em prática, sua vida é totalmente transformada. Amém? Eu vou parar por aqui. O meu tempo ele se finda, eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui agora. Vou responder vocês, tá? Que está perguntando. Eu vou responder vocês daqui a pouco. Tem algumas pessoas já mandando aí suas perguntas, seus questionamentos. Vou orar para a irmã Maria das Graças, viu, irmã? Está orando para a vida da senhora agora. Você que está me acompanhando pelo Face, eu não consigo te responder agora, viu? Apenas algumas pessoas aqui do WhatsApp que eu vou estar respondendo e mandando um comunicado para elas aqui em nome de Jesus. Deus abençoa você que está nos acompanhando agora. Mas eu vou parar por aqui. Esse programa, você que está acompanhando na TV, vai ficar no Facebook, Apolo Lopes. Entra lá, assiste de novo, compartilha com as pessoas, viu? Vai no comentário, coloca o nome das pessoas que tem Face, compartilhe com elas. É programa de verdade, de bênção, de paz. Vai lá no Face, faça isso. Esse programa também vai estar no YouTube. Pastor Mestre Apolo, ele vai estar no YouTube e vai ser bom para a gente estar crescendo junto, ok? Fica claro isso para você. Eu quero orar para Deus estar te abençoando. Eu quero orar
para o Senhor estar segurando em tuas mãos e a gente está caminhando junto. Você que é batizado e perdeu a comunhão, volte em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou pastor da Igreja Templo da Salvação no centro de Sete Lagoas, toda sexta-feira às 7h30, domingo 8h30 da manhã, domingo às 19 horas. Você pode entrar em contato pelo telefone 998285400 para a gente estar crescendo junto, tirando qualquer dúvida. Estou à total disposição para a gente estar trocando experiências e desenvolvendo no mundo espiritual, ok? Pode entrar em contato, o telefone está aí, 998285400. Estou falando sobre batismo, estou falando sobre ceia, porque é tempo da gente evoluir. Não dá para ir na igreja, sentar, ouvir uma palavra, um culto, uma missa, uma reza, uma oração e ir embora sem compromisso. Se você é, então que seja. Se você não é, para de fingir, porque você vai estar enganando a si mesmo e sendo enganado, então não convém. É melhor você ser o mal, sabendo que é mal e falando que é mal, do que você fazendo as coisas erradas e achando que pode enganar Deus e despistar a sua própria família, os seus. Isso não dá para ser. Somos pecadores, todos nós somos, de fato, não tem como fugir disso. João escreve dizendo: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele, mas também nós não precisamos viver na mesma prática 10, 15, 50 anos e terminar nela. Isso é uma vergonha para nós como filho de Deus, como ser humano, como pai, como filho, como gente da sociedade. E o mundo, por causa de Deus, espera de nós coisas melhores, porque assim também o Senhor se posiciona do lado desta verdade. A minha oração é para que o Pai das luzes, o Deus eterno, o Pai nosso que estás no céu, possa agora te abençoar de todas as formas. Você que está me assistindo agora, nesse momento, homem, mulher e pai, filho, criança, jovem, pastores, mestres, profetas, evangelistas, diáconos, pessoas que não entendem muito, entendem pouco, pessoas que estão começando a entender agora. Que o Senhor possa te abençoar e te guardar, te livrar de todo mal. Se tiver alguém me assistindo agora com um tipo de dor, com um tipo de enfermidade sobre o teu corpo, eu ergo a minha voz agora e levanto a minha mão e digo em nome de Jesus, toda dor e toda enfermidade sobre a tua vida eu repreendo agora e cancelo toda a operação da enfermidade, do espírito da enfermidade agora. Em nome de Jesus Cristo eu declaro para a tua vida a cura. Receba agora, indiferente se está acompanhando pela televisão, pelo Face, pelo YouTube, receba agora em nome de Jesus agora. Eu repreendo este mal, porque o Senhor nos deu autoridade para repreender todo tipo de enfermidade em nome do Senhor. Eu oro agora para a família, que o pai tenha paciência com os teus filhos, que o filho tenha honra com seus pais. Eu oro agora para a sociedade, que nós sejamos melhores como seres humanos, em nome de Jesus, aonde estivermos, que sejamos luz, que o Senhor abençoa, que o Senhor te guarde, que o Senhor lhe dê paz. Você que precisa de uma congregação, que o Senhor lhe dê direção. Nós estamos no Templo da Salvação, no centro de Sete Lagoas, que o Senhor te dirige a nós, se assim for da vontade do Pai. Que Deus abençoe os teus filhos, os teus netos, a tua família, que Deus abre as portas em nome de Jesus. Invocamos o nome dele e dizemos amém, porque estamos abençoados pela palavra da verdade. Deus te abençoa, Deus te guarde. Se ficou dúvida, me liga, manda uma mensagem, telefona. Sou sempre o primeiro a chegar na igreja, o último a sair, no centro de Sete Lagoas, à total disposição para crescer com você. Do Templo da Salvação, não somos uma igreja para induzir você a cometer os seus erros e as suas loucuras. Nós somos uma igreja para quem gosta de organização, de espiritualidade, de oração, de palavra, de adoração, de amizade, de comunhão, de dom espiritual e de sempre estar crescendo. Nós somos um ministério assim, simples, mas fazendo a diferença, porque estamos baseados na Bíblia e não na vontade dos homens. Que Deus te abençoe e te guarde, lhe dê paz sempre e abençoe a tua casa. Até a próxima programação, se Deus quiser.